hoje o programa está aqui na área externa da Baía da Babitonga. Mas não é lá na praia em São Francisco, também não é na praia de Araquari. Araquari tem praia. E não é em Barra do Sul, é no Canal do Linguado. E nós vamos falar sobre a abertura, afinal, devemos ou não abrir este canal? Essa discussão já se arrasta há muitos anos. E eu vou conversar com dois entendidos nesse estudo. O Márcio, que é professor da nossa Univille, professor doutor, que trata desse assunto na academia, e também o Tiago, que é procurador da República na área ambiental. Tudo bom, professor? Bom dia, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui no programa. Obrigado. Nós já estamos gravando pela 8ª vez, mais ou menos. O vento uma hora chega, outra hora, e aí desarruma o meu cabelo, não é o caso de vocês. Professor, vocês há muito tempo já estão trabalhando, fazendo um estudo, se deve-se ou não abrir o Canal do Linguado. O que já foi feito? Já foram anteriormente realizados alguns estudos e que realmente mostraram os impactos do fechamento do Canal do Linguado. Então, nós tivemos aqui, isso já foi constatado, uma mudança da hidrodinâmica aqui da região, que levou ao assoreamento das regiões. O que é hidrodinâmica, para quem não conhece? São as questões oceanográficas, as correntes, a movimentação das águas. Vem. Sim. E com essa mudança na região após o fechamento, isso trouxe uma mudança também ambiental, que trouxe o assoreamento, o acúmulo de sedimentos, principalmente do lado interno da Baía Babitonga. E isso levou então à redução de importantes áreas de crescimento e reprodução de espécies marinhas. Também o aumento da competição por essas áreas. Também esses estudos na época foram realizados e também apresentaram alguns cenários de possíveis aberturas para o Canal do Linguado. E um dos cenários indicava uma abertura de 70 metros de largura no Canal Sul, com uma profundidade... entre Joinville e São Francisco, o sentido Joinville e São Francisco. Sim, e com a necessidade de dragagens de até 4 metros de profundidade, que permitisse então, de novo, a passagem da água. Isso mostrou que traria um ganho ambiental para a região. Primeiro, de novo, mantendo a circulação de água, aumentando a capacidade de renovação e troca de água dentro desse ecossistema. Fala-se muito sobre poluição, que essa abertura diminuiria a poluição da Baía da Babitonga. Até que ponto isso foi levantado, confirmado? Isso é uma verdade? Veja, se você tem uma capacidade maior de renovação, você tem sim uma capacidade maior de depuração desse ambiente. Claro que só abrir o Canal do Linguado não resolve as questões de poluição, nós temos que ir na fonte para resolver 100%, mas sim, os estudos mostraram que a abertura do linguado traz uma capacidade melhor de depuração desse ambiente. Tiago, muito se fala também de que há uma decisão na justiça dizendo, olha, não vai abrir, ponto, acabou. Mas o Ministério Público continua insistindo nessa tese. Afinal, esse assunto já está pacificado? Não, ainda não existe uma decisão final, né? Porque o Ministério Público Federal ajuizou uma ação nos idos de 2002. Nessa ação é que foi determinada a realização desses estudos que o Cláudio comentou. Esses estudos indicaram que outros ainda precisavam ser feitos para se chegar a uma conclusão definitiva. E esses estudos complementares não foram realizados. Então esse processo acabou sendo extinto sem julgamento de mérito. O que isso significa? Que existe a possibilidade de essa discussão ser retomada, de um novo processo ser ajuizado. A gente espera que isso não seja necessário. A gente tem trabalhado em conjunto com a Univille, com diversos outros parceiros no âmbito do Grupo Pro Babitonga, para fazer um projeto, né, de um estudo que realmente dê conta de todas as questões
e a gente chegue a uma conclusão mais definitiva, né? Então, pelo que eu estou entendendo, o Ministério Público quer este estudo completo, mas vocês não têm a posição, olha, nós queremos que abra o canal, não é essa a tua posição? Não, não é porque, enfim, a gente realmente precisa entender melhor quais seriam as consequências da abertura do canal do Linguado. Esses estudos complementares justamente têm a ver com isso, né? E a gente também precisa entender quais são as consequências de a gente não abrir o canal do Linguado. Então, a gente vê um assoreamento muito grande, tomando uma porção cada vez maior da Bahia, com impacto sobre a área de reprodução de diversas espécies, com impacto sobre a navegação, sobre a pesca, tanto artesanal que acontece aqui dentro da Bahia, como a industrial que acontece lá fora. Então esse também é um ponto bem importante, né? A gente saber qual é a consequência, qual é o custo de a gente não fazer nada, como é que isso vai estar daqui a 80, 100 anos. Você também falava para mim, Sérgio, precisamos fazer uma avaliação sobre Barra do Sul, aquela comunidade, se esta abertura terá impacto atingindo casas, atingindo áreas já ocupadas. Portanto, o Ministério Público não está fazendo a coisa ao léu. Não, com certeza não. Justamente uma das necessidades que foram apontadas ali nesse primeiro estudo é que era preciso compreender melhor o impacto dessa mudança de hidrodinâmica, de dinâmica da corrente marítima aqui na região do canal sobre Barra do Sul. E aí isso traz a necessidade eventualmente de obras que protejam essa área, de medidas de mitigação, ou mesmo a gente pode ver que a consequência é tão grave que, enfim, já não dá para abrir o canal, né? Eu acredito que seja possível que haja soluções. A gente precisa ver se elas são viáveis até economicamente, mas enfim, a questão não está fechada. A gente precisa fazer as coisas com segurança, né? Então, fazer de qualquer jeito, muitas vezes a gente ouve reclamação, mas mais estudos, né? Enfim, fazer sem estudos, sem saber realmente o que ia acontecer, foi o que foi feito lá nos anos 30, né? A gente não pode seguir nos mesmos erros, a gente tem que fazer uma coisa bem estudada aqui, senão de repente é melhor nem fazer, né? Vocês têm na Univille, além desse grupo que trata da questão, fotos, registros que comprovam como esta área era antes da abertura. Havia uma ponte aqui, certo? Era uma ilha, São Francisco era uma ilha. Este mapeamento fotográfico, este inventário fotográfico, lhe traz que conclusão hoje, professor? Veja, olhando as imagens, a gente observou que após o fechamento, o fechamento inicial foi em 1907 para a construção do ramal ferroviário, com o aterramento dessa região aqui sul, permitindo uma passagem de 120 metros, com uma ponte no centro de 40 metros que girava. É um espetáculo de engenharia, né? Para a época e até hoje. Até hoje. Permitia então que passassem pequenos navios, embarcações até de médio e grande porte, e também permitia que passasse os trens. E depois então, com o aumento da correnteza aqui no local, os pilares dessa ponte ficaram comprometidos e optou-se então, em 35, na verdade foi feito o fechamento total do aterro. E aí, a partir disso, observam-se então nas imagens um assoreamento muito grande do lado interno da Baía Babitonga e também na Barra do Sul. Após esse fechamento em 35, começou a se formar um grande banco de areia, uma região de restinga na Barra do Sul. E ao longo aí desses 80 e poucos anos, essas regiões foram ocupadas. Então hoje, em cima daquilo que era um canal que formou areia, a gente tem uma ocupação, tá? Boa parte ali da Barra do Sul, em cima dessa região que foi acumulando ao longo desses anos. E aí vem um conflito. As pessoas dizendo, poxa vida, se antes não tinha esta parte de areia e as casas ali estavam, agora, aliás, não estavam, agora se abriu o canal, tem que tirar todo mundo dali. Veja, isso não é simples, né? Não se pode simplesmente, né, tirar todo mundo dali, mas a gente precisa avaliar
com muito cuidado quais são esses impactos e quais são as ações mitigatórias. O que pode ser feito para proteger essas áreas no caso de uma abertura e qual é o custo, quais são os custos dessas intervenções. Tiago, há um momento crucial dessa discussão. Por quê? Por que agora tem que se voltar a esse tema? Bom, a gente está com a duplicação da BR-280 em andamento, né? Claro que numa velocidade muito menor do que todos nós aqui na região gostaríamos, né? E o fato é que o trecho do Canal do Linguado não foi nem licitado, né? E o DENIT hoje coloca duas alternativas para esse pedaço da estrada aqui. Uma é a construção de uma ponte com cerca de 20 metros de altura, quase 2 quilômetros de extensão, que passaria por cima dos dois pedaços do canal e de toda a Ilha João Dias. E uma outra alternativa... Ponto a ponto, 2 quilômetros. Qual é o custo dessa obra prevista? Não existe ainda um orçamento, porque ela não tem um projeto executivo que permita uma orçamentação mais segura. Meu Deus. Mas o DENIT já falou em algo na faixa de 300 milhões de reais. Outra proposta que o DENIT fez ao IBAMA também foi a ampliação do aterro. E, enfim, essa é uma proposta que dificultaria muito o processo de reabertura, né? Então, enfim, acho que de repente dá para a gente pensar também em outras alternativas menos custosas, né? Uma sugestão que foi feita nesse primeiro estudo é de abertura parcial de um dos trechos do canal. Então, qual é a necessidade real de ter uma ponte que passe pelo primeiro trecho, pela ilha e pelo segundo trecho? 2 quilômetros seria Sim. um absurdo, né? Em termos de engenharia, não, mas a nível de custo desta obra. A engenharia até seria relativamente fácil. Professor, neste caso, a Univille, este grupo de estudos, precisa completar para saber exatamente o que acontece com as águas ou não. Você já tem esse estudo que possa garantir isso? Não existem esses estudos e realmente a gente precisa dar continuidade. Não é só a Univille, a gente tem várias instituições do Brasil, como a Univale, a UFSC, a UFPR, a USP e outros parceiros até que a gente vem buscando de universidades fora do Brasil para dar continuidade. Mas são duas coisas fundamentais hoje. Primeiro, fazer um estudo da coluna de sedimentos, desse perfil sedimentológico, para saber se realmente esse material que foi acumulado ao longo desses 80 anos está contaminado ou não, por exemplo, por metais pesados. Não existem estudos... Quando tu falas isso, tu diz o que à medida que a gente vai afundando neste lodo, nesta parte embaixo da água, à medida que você vai afundando dentro desta parte sólida, o que você vai encontrar? Exatamente. Então, se chama um testemunho, fazer uma sondagem e se avaliar o que acumulou ao longo dos anos lá e se existe contaminação. Então, muitos acham, está contaminado, a gente não sabe. Por quê? Numa eventual intervenção, por exemplo, numa abertura, uma dragagem, a gente precisa saber qual é a qualidade desse material para saber se ele tem que ser depositado num aterro classe 1, qual é o destino correto para esse material. Pode ser feito sim, existe tecnologia para fazer com muita segurança, mas a gente não é tão caro esse estudo. Essa é uma parte do estudo que ele não é tão caro como a modelagem, mas ele requer análises, a coleta tem que ser muito real das profundidades, precisa fazer análise de metais pesados, que também não são baratas, uma quantidade grande. A ideia é fazer uma reconstrução ambiental, partindo de Joinville, coletando o material de profundidade para saber... Tu me dizia que tem um pré-orçamento de 80 mil, ou estamos falando muito mais do que isso? Para uma análise inicial, para fazer essa reconstrução, para compreender o que aconteceu de Joinville até o Linguado, a gente já teria um orçamento nessa faixa de 80 mil reais para fazer essa primeira parte. Seria uma das perguntas, mas a gente precisa saber também se a abertura, como é que vai se comportar essa pluma de sedimentos, para onde é que isso pode parar. E a segunda questão muito importante é quais são os impactos reais sobre a Barra do Sul.
Então, fazer um levantamento fundiário da região, saber se a gente vai ter aumento ou diminuição de maré, se a gente vai ter erosão em alguns pontos. Então, ter muito claro, isso é uma preocupação dessa nossa Câmara Técnica, saber quais são os impactos reais sobre a Barra do Sul. Esse estudo, também me dizias antes, que tem 2 países do mundo que têm a maior experiência para chegar aqui, fazer esse estudo, né? A maquete, que a gente pode falar isso, mas é um modelo, mas para as pessoas entenderem como se fosse uma maquete, para dizer para a água se abrir, para onde é que vai. Quais são esses 2 países? Hoje, praticamente todas as universidades do Brasil e do mundo usam softwares que são produzidos, um da escola dinamarquesa e outro da escola holandesa. Então, se você chegar na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, ou na USP, ou qualquer regiões do planeta, se utilizam esses softwares desenvolvidos por essas 2 grandes escolas que trabalham com modelagens hidrodinâmicas. Mas quando tu fala software, como é que eles vão de longe, né, entender o que acontece na água? Tem que alguém vir aqui e fazer a busca dos dados. Então são 2 coisas. Perfeito. Uma coisa é você ter um software para rodar esses modelos, né? Ou esses cenários, por exemplo, de não abertura, ou de abertura parcial, de abertura de um canal, de 2, dragagem. Esse é o software que vai rodar. Mas a gente precisa, em loco, aqui no local, fazer coleta da batimetria atualizada para ver como é que está hoje o assoreamento, né? Como está... Batimetria por exemplo, não é ficar batendo em todo mundo, não. A batimetria é fazer uma análise muito detalhada das atuais profundidades da região. Também coletar o tipo de sedimento para saber qual é a granulometria, se o sedimento é fino, ele pode ir mais longe, ele é um pouco mais grosso, ele vai parar nas margens. Então, essa modelagem requer informações básicas para se rodar os modelos. Depois esses modelos podem ser rodados em qualquer lugar do mundo. De novo, a questão do custo é algo que bate forte, né? Porque como são etapas a serem realizadas nesses estudos, eu não estou nem falando de obra, o Ministério Público tem como buscar esse recurso, por exemplo, através de uma TAC, né? Que é um termo de ajuste de conduta. Vocês trocam muitas vezes a multa por alguma coisa que seja, olha, a empresa que cometeu um crime ambiental vai lá e faz determinado serviço. É possível fazer isso? E essa é uma possibilidade. A gente não tem oportunidades como essa de forma tão comum, principalmente considerando que os valores são bastante altos, mas então a gente tem que também pensar em outras alternativas, né? Nessa parceria com as universidades, muitas alternativas de financiamento de pesquisa têm sido buscadas também, editais. A gente tem feito um diálogo também com os parlamentares aqui da região, pensando na alternativa de que emendas parlamentares orçamentárias sejam alocadas para essa finalidade. Então, enfim, a gente está procurando abrir o leque para ver se consegue o financiamento dessas pesquisas. Eu vou fazer aqui um adendo. Cada deputado federal tem durante seu mandato 60 milhões que ele pode destinar aonde ele quer que esse dinheiro seja aplicado. Não pode para pagar folha de pagamento, para pagar o que a gente chama de custeio. Não, tem que ser determinado, olha, esse dinheiro vai para construir isto, para fazer aquilo, objeto de pesquisa. Como nós temos em Santa Catarina 16 deputados federais e 3 senadores, não seria difícil um deles destinar uma parte desse dinheiro, não estamos falando aí em 3 milhões, em 4 milhões, pode ser menos, né? Para que esse estudo seja subsidiado. Ou eu estou falando algo que não é possível? Com certeza, por aí. Eu acho que essa é uma alternativa bem viável. Alguns dos parlamentares, principalmente aqueles aqui da região, né, já demonstraram interesse nessa discussão, estão acompanhando o trabalho que a gente está fazendo. Nós também procuramos deixá-los a par do desenvolvimento dos trabalhos. Então, enfim, tenho esperança de que isso gere frutos também. Bom, professor, nós nesses últimos blocos falamos de que há um meio acadêmico, um estudo,
mas não significa que tu, por exemplo, esteja informando, ou dizendo, ou afirmando de que você quer a abertura do linguado. É importante, a gente já apontou benefícios com a reabertura do canal do linguado, mas a gente gostaria de deixar muito claro que esse movimento hoje, a Câmara Técnica, Canal do Linguado, está buscando... Quando tu fala Câmara Técnica, quem são as pessoas envolvidas nisso? Dentro do grupo Pro-Babitonga, são hoje mais de 30 entidades que estão envolvidas. Hoje a gente tem secretarias do meio ambiente, dos municípios da região, as universidades, as empresas. Então um grupo que faz parte do grupo Pro-Babitonga, mas que está dentro da Câmara Técnica. E nós também temos a parceria com várias instituições de ensino, de pesquisa do Brasil. E os moradores participam dessa discussão? Sim, nós temos convidado as comunidades, né, que estão representadas e para participar, para também se apropriar desse conhecimento que é muito importante. Mas como eu diria, esse não é um movimento pró-abertura, mas é um movimento de trazer subsídios para a tomada de decisão e que aí um juiz, um gestor público e as próprias comunidades possam se apropriar dessas informações e cobrar dos seus representantes políticos, dos seus gestores, esses estudos e participar dessa decisão. Onde é que estão os estudos dos órgãos ambientais, IBAMA e Fátima? Eles estão envolvidos nisso? De alguma forma eles acabam sendo envolvidos, né? Porque a duplicação da 280 é uma obra licenciada pelo IBAMA. Então a gente também tem feito contato com eles e colocado o órgão a par dos trabalhos que a Câmara Técnica vem desenvolvendo, né? A responsabilidade do projeto, se é ponte ou se é aterro, é do DENIT, é o Departamento Nacional que vai construir efetivamente essa estrada. Exatamente. Então, o DENIT tem que, para licenciar a obra, dizer assim, olha, está aqui IBAMA, o projeto da passagem é este aqui, daí o IBAMA entra com seus técnicos e aí podem ser subsidiados por esses estudos, certo, professor? Perfeito. A ideia é essa, sempre dar subsídio para essa tomada de decisão. Uma coisa que eu acho bem importante também é que essa discussão não se limite, né, a esses órgãos, porque muito disso tem a ver com o que a comunidade quer para a Bahia. Então a gente pode pensar em uma obra que permita de novo o contato entre as águas de um lado e de outro, sem a retomada da navegação. Mas a retomada da navegação pode ser algo muito interessante também. Certo. Além da circulação de águas, proporcionar também, não navios, né, porque o calado de 4 metros não seria suficiente, mas pequenas embarcações de pesca artesanal, nós estamos falando disso. De pesca, de lazer, enfim, existe a possibilidade de uma grande parte da navegação que acontece na Babitonga, ou aqui no lado de Barra do Sul, transitar por esse canal novamente, né? Então, eu que cá com os meus botões, né, e com o vento, eu posso concluir que a briga primeira será pelo estudo, pelo projeto, o dinheiro para que isso aconteça, né, da onde ele vem, e o segundo momento, quando acontecer o licenciamento ambiental, tenha-se como comprovação para aquele licenciamento que esse estudo esteja concluído. Exatamente. Senão, não há possibilidade, pelo Ministério Público, dessa obra ser licenciada. Exato. Muito bem, te agradeço a ambos aqui pela vinda até disponibilizar-se, vir até aqui ao Linguado, para que a gente pudesse gravar em loco, né? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Há quantos anos, professor, o senhor está perseguindo isso? Olha, eu já estou há 20 anos na universidade, mas eu posso dizer que desde os anos 80 eu venho participando dessas conversas e reuniões sobre a reabertura do Linguado. São mais de 30 anos. Muito obrigado também pela tua participação. Tu não está há tanto tempo lá. Não tanto, mas há mais de uma década a gente já está por aqui também trabalhando nisso. Ok, eu volto com o próximo programa, né, aqui do seu Silva, sempre com um assunto da nossa região interessante. E aqui você sabe, né, não tem sangue.
aqui no nosso caso, sempre uma boa notícia para que a clareza, né, a informação chegue mais fácil à sua casa, a você. Até lá, fiquem com Deus.